Olá, queridos amigos e amigas. É com carinho que nós fazemos a nossa atividade de hoje, agradecendo ao convite, agradecendo a esse momento, né, de estarmos aqui, podendo refletir acerca de princípios e do conhecimento que a doutrina espírita traz para todos nós, no sentido de nos esclarecer, aliviar as nossas dores. Então, hoje, a gente vai conversar um pouco sobre o tema o amor além da morte. Então, o que nos diz a doutrina espírita a respeito da perda de pessoas amadas? Então, fica aqui esse convite para que a gente possa, nesse momento, trazermos alguns elementos da nossa codificação, do que os espíritos trazem para todos nós, a fim de abrirmos a nossa mente e tentarmos, a partir de então, não só compreender, mas principalmente sentir e vivenciar os princípios e de tudo que essa doutrina traz de conhecimento para a nossa vida prática. Então, falar de doutrina espírita, essencialmente, é também trazer para o nosso contexto diário, pensando que a morte é apenas um momento de transição, tudo que nós tivermos acesso nessa existência continuará pertencendo à nossa individualidade quando partirmos para a espiritualidade. Então, a gente vai começar a nossa reflexão de hoje lendo o, a, a questão 934 do Livro dos Espíritos. Então, Allan Kardec, atento principalmente, né, aos fenômenos que afligem a existência humana. Ele pergunta aos espíritos, nessa questão 934, que trata da perda dos entes queridos, que é a quarta parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 1. Allan Kardec vai perguntar assim: a perda dos entes queridos, a perda dos entes que nos são caros, não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade. Então, Allan Kardec, atento ao fenômeno da morte, o impacto que a perda dos nossos queridos entes tem para todos nós, faz essa pergunta aos espíritos, de maneira a entender que essa dor, ela é inevitável. Allan Kardec coloca assim, né? É legítima, é inevitável e independe da nossa vontade. Olha que interessante, né? E os espíritos respondem da seguinte maneira: essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova, uma expiação. É comum, é a lei. Então, percebam que nesse primeiro parágrafo, os espíritos dizem que esse fenômeno é legítimo, atinge a toda a humanidade, ou seja, é um fenômeno universal, universal, que para uns representa uma prova e que para outros uma expiação. E continua a resposta dos espíritos: tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance.
enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, os Espíritos trazem aqui para todos nós o esclarecimento de que, apesar de ser uma dor que nos atinge igualmente, ou seja, é uma lei de Deus, é universal, mas também a possibilidade, a certeza, que também se torna uma lei, de nos comunicar com esses entes amados, seja através da nossa intuição e seja através do próprio fenômeno da mediunidade. Então, veja a importância, né? Então, como seria a perda diante de uma mãe, diante de um filho, diante de um pai, de um amigo querido. Então, é muito natural a dor e o sofrimento. Por isso que Allan Kardec faz essa pergunta aos espíritos. Existe uma causa legítima nessa dor. É claro que a gente vai sofrer. É muito natural, né? Pessoas que nós convivemos, que nós nos entrelaçamos afetivamente durante anos, e às vezes aquelas pessoas que mesmo nós não convivendo com elas durante anos, mas que nos tocam profundamente os nossos afetos, que partilham conosco de amor, de carinho e de dedicação. Então, é sobre isso que nós vamos falar um pouco, porque a doutrina espírita vai nos esclarecer através também dessa questão trazida, né? De que eles não morrem e que, além disso, nós temos essa possibilidade, ou seja, faz parte também de uma lei natural, faz parte também da lei de Deus, nós nos comunicarmos com essas pessoas queridas através da mediunidade, onde a doutrina espírita tem vastas evidências a respeito disso, seja através de momentos de inspiração e seja através da nossa intuição, quando nós oramos pelos nossos amigos queridos, pelos nossos familiares queridos. Então, essa seria a forma legítima que Deus coloca para todos nós como uma lei natural, ou seja, ao mesmo tempo uma lei que naturalmente, inevitavelmente, vai nos trazer dor. Deus coloca ao seu lado uma lei que nos conforta e que nos consola. Portanto, como é uma lei natural, mais uma vez, a morte das criaturas é também uma lei natural, a imortalidade da alma e a possibilidade dessa alma se comunicar conosco após a morte. Sendo legítima essa dor, Deus faz com que nós tenhamos esse mecanismo de consolo para aliviar. E o Espiritismo vem realmente provar tudo isso para nós, trazendo uma mensagem capaz de amenizar as nossas angústias, de amenizar as nossas inquietudes diante da nossa própria morte, né? Amenizar aquela saudade dolorida, né? Aquela dor que inicialmente a gente acredita que não terá fim, né? Então, essas angústias relacionadas à morte, o Espiritismo vai ser capaz de amenizar, uma vez que encontramos na própria doutrina espírita as informações, as evidências de que somos almas imortais e que estamos nesse momento no planeta reencarnando com um propósito de evolução, tanto individual como também coletiva. Ademais, através da ciência e da filosofia espírita,
essas evidências vão nos confirmar que aqueles a quem nós amamos, podemos nos reencontrar com eles, né? Seja na vida espiritual ou até mesmo em novas experiências no corpo físico. Então, a possibilidade, a certeza do reencontro é também um bálsamo para as nossas dores, para o nosso sofrimento. Então, dessa forma, a morte começa a ser vista, né, mais que uma finalização de um ciclo, uma passagem para o outro estado, para uma outra dimensão. Então, a morte deixa de ter aquele caráter tenebroso e passa agora a ser vislumbrada, a ser entendida, compreendida como sendo essa passagem para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. A alma continua viva, só que agora mais livre e mantendo a sua identidade. Então, cada um de nós, o conhecimento, todos os afetos que nós angariamos em nossas existências, permanecem conosco, porque nós não perdemos a nossa identidade. Ou seja, a gente vai para o outro lado da vida para dar continuidade ao nosso processo de aprendizagem, de evolução, em constante relação com outros seres do universo, né? Então, é o reencontro também para aqueles entes queridos que estão nos esperando do outro lado e que também sentem saudade quando nós viemos e reencarnamos para as nossas atividades existenciais. Entretanto, a gente deve levar em conta que mesmo nós, espíritas, que somos herdeiros, né, dessa cultura, infelizmente ainda somos herdeiros dessa cultura que nega a morte, que é uma cultura do Ocidente, né? Então nós estamos ainda inseridos nessa cultura que olha a morte como finitude, né? Como algo a ser temido. Então, como nós somos seres que reencarnamos, nós trazemos também essas experiências passadas, né? De uma cultura que muitas vezes foi nos trazida como algo que nós deveríamos temer, como algo que nós deveríamos estar tementes do julgamento, né? De que nós ali seríamos separados dos nossos entes queridos para sempre. Então, mesmo os espíritas, somos ainda herdeiros dessa cultura e por isso precisamos ficar atentos também, né? Até que ponto esses conhecimentos da doutrina espírita interferem no meu modo de existir, na minha prática diária. Então, tem uma frase de Joana de Ângeles que ela vai dizer assim, que nós deveríamos nos educar para a morte diariamente, porque nós morremos diariamente numa certa medida com o fenômeno do sono. Então, dentro da doutrina espírita, nós sabemos que o sono nada mais é do que a emancipação da alma, né? Então, durante o sono, nós estamos aquele estágio em que o corpo está ali, mas que o espírito, a alma, que é o espírito encarnado, vivencia experiências fora do corpo físico. Então, ali se trata, entre aspas, né, também de um fenômeno natural. Então, por isso que a benfeitora vai nos dar essa orientação de que é importante que nos preparemos para a morte, não no sentido mórbido,
mas no sentido de que, se isso é inevitável, se essa experiência, tanto nossa quanto das pessoas que amamos, é inevitável, por que não nos prepararmos para que esse momento seja o menos traumático possível? Apesar de todas as dores que nós sabemos e respeitamos profundamente as dores de cada indivíduo, de cada pessoa, de cada situação em particular, de cada processo em particular. A gente respeita muito, porque nós estamos encarnados e estamos sujeitos a todas essas vicissitudes. Então, faz parte do processo de existir, experimentar todas as vicissitudes que o corpo humano está sujeito, como as dores físicas, as doenças, como o envelhecimento, o nascimento e a morte do corpo físico. Então, nós espíritas também devemos estar atentos de como nós estamos experienciando o fenômeno da morte. Justamente por essa cultura que somos influenciados. Então, veja que a própria forma como nós analisamos a morte vai diferenciar, inclusive, de um país para o outro. Então, sabemos que tem países que veem a morte, que experimentam o fenômeno da morte de uma maneira diferente, né? Na nossa cultura, é muito comum nós fazermos o velório, e o enterro, estamos naquele estado ali de silêncio, de contemplação, onde recebemos os nossos familiares, os nossos amigos. Mas, por exemplo, em outras culturas, é feito verdadeiras festas em comemoração àquele que está adentrando no outro mundo, né? Então, por exemplo, um exemplo clássico disso, né? Não sei se todos já assistiram, tem um filme chamado, acho que é Viva a Vida, alguma coisa assim. É um desenho animado que muito interessante, vale a pena, quem tiver oportunidade, vale a pena assistir. Acho que é Viva la Vida, alguma coisa assim. É um desenho animado que fala a respeito desse fenômeno da morte, não é? Que traz a cultura mexicana. Então, por exemplo, no México, eles fazem no dia dedicado, né, aos mortos, eles fazem festa para lembrar aqueles que já morreram. No Japão, por exemplo, existe a crença de que os ancestrais daquela família retornam neste dia e por isso também precisam ser recebidos com festa. Na Guatemala, as festividades são feitas com música, dança, pipas coloridas, e essas pipas são soltas em memória do ente querido. Então, a gente, a partir dessa ideia, a gente começa também a compreender que no nosso próprio orbe, que no nosso próprio planeta, existem culturas que vão lidar com a morte de uma maneira diferente da nossa aqui no Ocidente, né? E aí fica essa reflexão de que como é que nós podemos passar por esse fenômeno de uma maneira diferente, né? De uma maneira a não nos enclausurarmos nessa dor e nos fecharmos para a continuidade da nossa própria existência. E aí fica uma pergunta e fica uma reflexão que é como é que nós podemos lidar com a morte? Como nós podemos vivenciar esse fenômeno de uma maneira que não nos arraste também a processos de adoecimento psíquico, ou nos vem a reflexão também, como é que nós devemos lidar com amigos, com entes queridos,
que passam também por um processo de perda significativa. Como nós devemos lidar com essas pessoas? Então, é importante da gente perceber que cada um de nós vai ter uma maneira de lidar com o luto. Por isso a importância de refletirmos sobre o luto. Então, luto, o que é o luto, né? É uma experiência emocional em vários âmbitos da vida, em resposta a um rompimento de um vínculo efetivo. Nesse caso, nós estamos falando do luto referente à perda de pessoas amadas. Então, é uma experiência emocional. Então, a gente está falando aqui de emoções. Emoções que nós não controlamos. Como diz o codificador, são sentimentos e são experiências que nós não comandamos, ou seja, as emoções, a gente não delibera sobre elas, nós simplesmente as sentimos. Quando nos damos conta, ela já chegou. Sejam emoções desagradáveis, sejam emoções desagradáveis, como, por exemplo, essa que estamos falando na nossa conversa de hoje. E aí se fica a pergunta, como é que nós devemos lidar com o nosso processo de luto, com o processo de luto das pessoas que convivem conosco? Então, o primeiro passo, o primeiro ponto é validar esse sentimento. Eu vou retomar aqui a pergunta de Allan Kardec, porque validar o sentimento é exatamente isso que Allan Kardec fala já na pergunta e que os espíritos, e que os próprios espíritos colocam no início da resposta. Então, olha que interessante. A gente está falando de validação. Validar é quando eu digo assim, essa emoção é genuína, é válida, ela pode e deve ser aceita pelo indivíduo. Olha o que os espíritos respondem, né? Essa causa de dor atinge a todos, é comum, é a lei. Então, é uma dor que nós sentimos que é e precisa ser validada. A gente não pode ser. Muitas vezes nós temos atitudes cruéis com as pessoas quando dizemos assim: nossa, mas você ainda está sofrendo por conta disso? Nossa, mas isso não vai passar nunca. Até nós espíritas já tive a oportunidade, infelizmente, né, de me deparar com situações assim. Ah, mas espírita não pode sofrer com a morte. Mas se a própria codificação nos orienta de que esse sofrimento, ele é genuíno. Ele nos diz e ele nos fala dos nossos afetos. Então, é um sentimento genuíno. Então, o primeiro passo para nós lidarmos de maneira saudável com essa dor é validar essa emoção, ou seja, eu sofro sim. E esse sofrimento, como já diz Allan Kardec, ele independe da nossa vontade. Então, é preciso que a gente possa validar esse sentimento em nós e também naqueles que nos cercam. Esse seria o primeiro ponto da maneira mais saudável de lidar com o luto. O segundo ponto é entender que cada pessoa tem o seu tempo de lidar com esse fenômeno. Somos indivíduos. E sendo indivíduos, cada um de nós tem um tempo para lidar com as dores. E devemos respeitar esse tempo. Devemos respeitar a emoção e o sentimento de cada um. Porque somos realmente diferentes, tivemos histórias de vidas diferentes, tivemos contextos existenciais
diferentes. Então, a gente não pode impor a nossa convicção ou as nossas experiências emocionais para os outros. Isso é falta de caridade, que é um dos pilares da doutrina espírita, né? Então, a gente precisa mesmo ter esse olhar complacente, compassivo, de entender que cada pessoa tem o seu tempo. Outra questão importante nessa forma de lidar com o luto de maneira saudável é também, aos poucos, irmos dando vazão à nossa própria vida, né? Então, a nossa vida precisa dar continuidade e que a gente possa permitir esse fluir da própria existência. Então, quando a gente se depara nesse sofrimento e aos poucos a gente vai se dando a oportunidade de recuperar o ânimo, de continuar a nossa vida sem o sentimento de culpa. Então, muitas pessoas que passam por processos de luto relatam que relatam uma experiência de que elas não merecem mais sentir alegria porque o ente querido foi embora. Elas não merecem mais sentir felicidade. Elas sentem culpas por sentirem, em alguns momentos, felicidade e contentamento. Então, é importante que a gente possa também refletir que o processo de luto, para ser vivido de uma maneira mais amena e mais saudável, é necessário que nós deixemos a porta aberta para o fluir da própria vida, para o fluir da existência, para que a vida possa ser retomada aos poucos, mas que ela possa ser retomada, para que a pessoa recomece as suas atividades habituais, mas sem negar o próprio sofrimento. Então, um mecanismo de defesa que a gente vê também nas pessoas é as pessoas simplesmente ignorarem esse sofrimento e irem como verdadeiros tratores para a vida, né? Então, vida continua, e não se dão nem a oportunidade de sentir tudo isso. Então, veja, a gente está procurando aqui, assim, essas reflexões é para que a gente procure o bom senso, o meio termo nessas experiências de dor. Então, eu preciso validar esse sentimento. Eu preciso sentir e não ter vergonha disso. Sejam homens, mulheres, crianças, adultos, velhos, inclusive, né, a gente tem muita dificuldade de comunicar a morte para crianças, quando elas merecem essa comunicação. Elas devem, em alguma medida, participar também desse momento junto com os familiares, para que ela possa elaborar essas próprias emoções para ela mesma, né? Então, a gente, às vezes, trata esse fenômeno como algo que não é natural. E assim, é razoável a gente pensar assim, porque nós viemos de uma cultura que não nos ensinou isso. Mas a gente precisa abrir a nossa consciência para esses conhecimentos, não só doutrinários, mas para o conhecimento que a ciência também tem trazido para todos nós. Então, além de validar, é importante entender que cada um tem o seu momento, mas que a gente possa recuperar e abrir as portas para que a vida vá fluindo, para que a vida vá sendo retomada, para que a gente, inclusive, nessa retomada gradual da nossa vida, que a gente possa também dar um significado diferente à nossa existência. Quantas pessoas mudam os seus estilos de vida, mudam as suas perspectivas, os seus olhares, a partir da perda de um ente querido? Então, é importante que essa retomada venha
cada um no seu tempo, obviamente, como a gente tinha falado anteriormente, mas é importante que nós deixemos aberta essa porta para que a vida vá sendo retomada e que a gente possa ir dando um novo significado a essa existência. Então, no livro Justiça, no livro Justiça Divina, que também foi nos sugerido para que a gente possa refletir acerca desse fenômeno, um livro que foi psicografado através da mediunidade de Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel vai também nos trazer uma reflexão muito importante a respeito da morte. Então, ele vai traçar um paralelo de que se os nossos entes queridos, né, para que a gente possa refletir, questionar que a vida não acaba com esse fenômeno e que a vida continua. Então, Emmanuel vai trazer uma reflexão muito pertinente de que aqueles a quem amamos e aqueles a quem nos ligamos verdadeiramente através do afeto genuíno, essa ligação não acaba nunca. Então, ele vai dizer assim: mães dedicadas jamais abandonariam, pelo menos vamos imaginar, né, aqui, enquanto encarnados, mães não abandonariam, não deixariam de cuidar dos seus filhos, amigos queridos não deixariam de cuidar dos seus afetos, assim como os pais dedicados também não haveriam de abandonar, né? Então, se isso acontece aqui no nosso planeta, aqui na Terra, na convivência com essas pessoas, então, mães devotadas, pais dedicados, amigos verdadeiros, né? Que muitas vezes têm atitudes de cuidado que a gente se surpreende muitas vezes também. Então, se nós temos aqui na Terra tantas demonstrações de que o amor, ele nos movimenta, como que fica a atitude, como que fica principalmente, né, o exercício ou a demonstração desse amor do outro lado da vida. Então, Emmanuel vai nos dizer assim, que para além, ou seja, mesmo após as cinzas trazidas pela morte, ou seja, pelo túmulo, existe uma paz de consciência e alegria profunda no dever que é cumprido. E, porém, se a gente se afeiçoa à bondade, à renúncia, poderemos, quando quisermos, continuar auxiliando esses entes amados. Então, Emmanuel vai dizer que essa ligação amorosa, ela não se acaba com a morte do corpo físico. Então, se nós tivermos a possibilidade e principalmente a condição espiritual para darmos continuidade a essa assistência na espiritualidade, essa assistência vai permanecer, ou seja, nós estamos ligados pelo amor, não é pelo corpo físico. É o amor que nos movimenta, é o amor e o afeto que nos sustenta. Então, é isso que Emmanuel vai afirmar nessa mensagem, de que o amor vai além, né? Que esse é o tema da nossa atividade de hoje. O amor, ele vai além da morte. Ou seja, essas barreiras materiais jamais serão impeditivos para o exercício do amor, para a demonstração de cuidado. Então, é possível sim que entes queridos continuem nos auxiliando, assim como a gente leu lá no início da nossa atividade, né? Que os Espíritos nos disseram. Nós podemos continuar nos conectando com os nossos entes queridos através da oração, através da prece, e eles vão se comunicar conosco através da intuição, através da própria inspiração. Então, Emmanuel, nessa mensagem, ele vai nos esclarecer que é justamente
é essa força poderosa do amor que baliza a continuidade das nossas ligações afetivas, a continuidade da nossa troca, inclusive de cuidados, né? Que isso não vai se perder nunca. Então, Emmanuel ele vai dizer nessa mensagem o seguinte: à medida que penetramos os segredos do amor puro, vamos reconhecendo que ninguém pode ser realmente feliz sem fazer a felicidade alheia no caminho em que avança. Então, nós não seremos plenamente felizes se não estamos também conectados com o cuidado daqueles a quem amamos, se não estamos envolvidos na experiência também de servir aqueles a quem amamos. Então, isso, por si só, é uma grande prova de que a experiência de morte, apesar de ser dolorosa, ela faz parte do nosso processo evolutivo. E aí nós vamos relembrar uma mensagem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a mensagem que está contida no Cristo Consolador, né? Allan Kardec vai dizer assim para nós: assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, sendo o Espiritismo, né, sendo essa doutrina extremamente consoladora, veja que a gente estava ontem, né, fazendo o Evangelho no Lar virtual, e essa mensagem foi a mensagem para a nossa reflexão, de que Jesus, ele, antes, né, quando ele estava nesse processo de despedida, ele não nos deixou desamparados, né? E até hoje cuida de nós, obviamente. Mas ele faz essa promessa desse consolador, e desse consolador que vai trazer esses itens para a nossa vida, né? Desse consolador que é vivo, que não é um consolador apenas. Olha como Allan Kardec ele é preciso na descrição. Né? O consolador prometido, ele vai trazer o conhecimento das coisas. Então, ele vai ampliar a nossa consciência, fazendo com que a gente saiba de onde viemos, para onde vamos e qual o nosso propósito aqui na Terra. E sabendo disso tudo, e ampliando a nossa consciência para todas essas coisas, vai ser aplicada naturalmente o verdadeiro princípio da lei de Deus, através da consolação, da fé e da esperança. Então, é nesse esclarecimento, é desse consolo, baseado numa fé raciocinada, a proposta do Cristo, de que nós, através dessa experiência, possamos mudar a nossa compreensão a respeito do fenômeno da morte, a respeito do nosso propósito aqui, neste planeta, a respeito do nosso futuro. O que essas leis trazem para nós é um verdadeiro consolo, porque vai nos ajudando a dar sentido à nossa existência, vai nos ajudando a ampliar nossa consciência e de vermos que nós estamos inseridos também dentro de um universo comandado, organizado, planejado por Deus, que é a causa primeira de todas as coisas, que é a sabedoria infinita.
Então, essa proposta do Consolador Prometido tem essa premissa, né? E ainda, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente gostaria de ressaltar o item que fala do Cristo Consolador, né? Que é a instrução dos Espíritos, trazida pelo Espírito de Verdade. Então, a gente separou um item muito significativo para essa nossa reflexão de hoje, que é: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Então, Deus nos consola. Deus consola todo aquele que está também aberto a esse consolo, né? Então, a gente é aquela ideia de que buscai e acharais. A gente também precisa buscar essa consolação. A gente precisa da abertura para sermos consolados, né? Por isso vem a humildade. Então, Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder sobre a terra e por toda parte, ao lado de uma, seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de uma lágrima, coloca a ele um bálsamo que consola. E aí a gente vê nesse belíssimo parágrafo, a conexão dos conhecimentos espíritas. Então, vamos perceber. Eu vou repetir esse item novamente, porque é importante a gente fazer essa reflexão de maneira cadenciada, de maneira a complementar os estudos dentro também da doutrina espírita. Então, lá no início, fazendo uma ponte novamente com o início da nossa atividade de hoje, os espíritos nos esclareceram na pergunta 934, né, na pergunta 934, que essa causa de dor atinge a todos. Lá no final do parágrafo, os espíritos vão dizer: tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos por meio dos que estão, pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, já nessa pergunta, que foi aquilo que nós conversamos inicialmente, os espíritos dizem: existe sim sofrimento, ele é válido, mas ao lado desse sofrimento, que faz parte de uma lei de Deus, que é a lei que é comum e que é para todos, é a lei. Deus também coloca ao lado dessa lei uma outra lei, de que nós podemos nos comunicar com os nossos entes queridos. E agora observem o que o Espírito de Verdade fala para a gente nesse item de o Cristo Consolador. Vou repetir a frase. Seu poder, ou seja, Deus, né, gente? O item fala de Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda a parte, ao lado de uma lágrima, coloca a ele um bálsamo que consola. Então, meus queridos amigos, dentro dessa perspectiva de conexão absoluta dos conhecimentos espíritas, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, a gente percebe que, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas dores, Deus sempre coloca ao lado delas um bálsamo que vai nos consolar, um alívio para o nosso sofrimento e para as nossas dores, e que disso nós não tenhamos mais dúvidas, porque a doutrina espírita também nos traz várias evidências dessa atividade diante da nossa existência, às vezes nos mínimos detalhes. Então, sempre que Deus, como Ele está em toda parte,
ele sempre vai colocar ao lado de uma lágrima, ele vai colocar um consolo. Então, a gente vai finalizando a nossa atividade de hoje, relembrando duas frases bem significativas, né? Então, a Cecília Meirelles, que é uma autora muito sensível, né? Muito delicada, ela vai dizer o seguinte, que o sofrimento se resume em apenas isto: cai a flor e deixa o perfume no vento. Então, essa semana, eu escutei de uma pessoa querida dizer que perdeu uma pessoa querida, dizer assim para mim: Érica, eu não imaginava o quanto a minha mãe era querida. Depois ou após o seu falecimento, a nossa família sempre foi muito unida, mas hoje eu percebo o empenho e o esforço que ela teve em nos manter unidos. Hoje eu vejo que a nossa conexão é fruto de todo o sacrifício que ela fez, de toda a dedicação que ela teve. E essas demonstrações de amor me marcaram profundamente, porque aumentou ainda mais a certeza do quanto de bondade ela espalhou por todo esse tempo que ela viveu conosco. Então, é bem isso que a nossa autora Cecília Meirelles fala. Então, apesar do sofrimento, apesar do cair da flor, ela deixa o seu perfume, ela deixa o aroma no vento. Então, é sobre isso também que nós queremos dar essa mensagem para todas as pessoas que tiveram essa experiência de dor e sofrimento, de que guardem dos seus entes queridos aquele perfume, aquilo de melhor da experiência que tiveram com essas pessoas, e que o melhor dessa experiência possa fazê-los se comunicar com esse ente querido, possa fazê-los novamente se comunicar, né? Através da oração. Então, ao relembrar os nossos entes queridos, que nós possamos trazer as memórias mais agradáveis, as memórias mais queridas que for possível para cada um de nós. Então, apesar do sofrimento, existe também esse aroma valoroso que é do que a pessoa fez enquanto ela esteve conosco, ou do bem, ou do carinho que foi compartilhado, né? Então eu ouvi assim, essa pessoa querida disse assim, eu tive a oportunidade de conviver com essa mulher maravilhosa durante mais de 40 anos. Então, que possamos extrair da nossa experiência com esses entes queridos que foram embora, o melhor dessa experiência, para que, sentindo isso, possamos dar margem e dar vazão a essa vida que vai retornando, a essa vida que vai continuando. E, por fim, vamos trazer uma reflexão, uma frase do nosso querido e amigo Chico Xavier. Esse amigo que fez consolar, que trabalhou incansavelmente no consolo de tantas mães, de tantos corações dilacerados pela dor do rompimento, através da doença, através da morte inesperada, através de mortes dolorosas. Vamos trazer a frase desse grande homem que agora encontra-se na espiritualidade,
mas que ele, como ninguém, pôde sentir a dor dessas mães. Então, é um exemplo para todos nós de um homem que soube validar o sofrimento. Em momento algum, Chico Xavier acusou qualquer mãe de sentir dor, de sofrer e muitas vezes de se encontrar naquele desespero atroz. O olhar dele sempre foi de compaixão, sempre foi de perdão e de acolhimento, sempre foi de abraçar aquela pessoa, porque ele sentia aquele sofrimento de maneira verdadeira e de maneira genuína. Então, Chico Xavier é um grande exemplo da maneira como nós devemos olhar para essas pessoas que ainda sofrem de maneira desesperada pela morte de um ente querido. Então, Chico Xavier, uma vez, ele foi ao encontro de uma mãe que estava em pleno desespero, em pleno desespero. E ao invés de parar e falar para ela de todos os conceitos espíritas, Chico Xavier apenas abraçou e chorou com essa mãe. Então, isso é o que eu chamo de uma prova valorosa de validação de um sentimento. E um homem que trabalhou incansável para o consolo dessas mães, trazendo mensagens do além para confortar esses corações e para enxugar tantas lágrimas, tantas lágrimas. Então, nós vamos trazer aqui a frase de Chico Xavier, né? As lágrimas são luzes quando refletem a nossa saudade, tocada de esperança, e a lembrança é com carinho, mas se elas traduzem a revolta e rebeldia, tais lágrimas vão prejudicar a todos. Então foi isso que o Chico Xavier também nos ensinou, de que as lágrimas, elas são inevitáveis, mas que essas lágrimas, elas sejam e elas possam refletir a saudade tocada de esperança do reencontro, da lembrança carinhosa, da lembrança afetuosa daquele que conquistou os nossos corações. Que as saudades, que as lágrimas sejam o reflexo desse sentimento magnânimo de afeto, carinho e respeito por esse ente querido. E não mais que essas lágrimas possam ser lágrimas de revolta, porque sendo assim, elas prejudicarão a nós mesmos e a todos aqueles que estão ao nosso redor, além de prejudicar os nossos entes queridos que partiram. Então, que as lágrimas possam refletir a nossa saudade, o nosso carinho, o nosso afeto, mas sem revolta, sem ver que é um momento que não tem fim, mas mudando a nossa visão agora de que esse sofrimento é temporário, pela certeza do nosso reencontro com os nossos entes queridos. Então, fica aqui o meu abraço carinhoso, o meu respeito e o meu carinho a todos vocês que puderam estar nos ouvindo ou que nos escutarão no momento oportuno. Um abraço carinhoso e que Deus proteja todos vocês, onde quer que estejam.